Vou começar a demonstrar os exercícios, né, que eu passei para vocês. Vamos dar uma conferida nele, né? Esse aqui é os exercícios, tá resolvido, tá? Depois eu passo para vocês e dar uma estudada, né? Para fazer aí uma avaliação que vai ter, tá? Então, olha só. A primeira pergunta aqui, né, do exercício era como é formado o sistema elétrico trifásico, tá, pessoal? E aqui está falando que é para demonstrar através das ondas senoidais, né? Para uma tensão RMS 220, tá? Só parar minha câmera aqui que vai atrapalhar um pouco aí, tá? Então, olha só. Professor, Oi? desculpa interromper. No caso, isso que eu ia perguntar agora para você, os outros exercícios ali eu até tentei fazer, mas esse aí da cineoide eu não tinha entendido como que era para fazer, na real. Tá, beleza. Então, eu vou só explicar aqui, depois você faz ele lá, tá? Beleza? Certinho? Tranquilo. Olha só, a senoide, né? Então, aqui, né? Essa aqui é uma senoide monofásica, tá? É uma fase só, tá vendo? O que acontece durante... Esse aqui é o tempo que leva, tá? Daqui, ó, ele leva um tempo para formar uma onda completa, tá? Esse tempo aqui, ó, depende da frequência, sabe? Tipo, por exemplo, se você dividir 1 por 60, vai dar 16 milissegundos. Dá 0,016, tá? 0,6, ó, 16,6. O que acontece? A corrente alternada, né, na nossa rede, na nossa casa, nós não temos equipamento para fazer essa, né, medição, que o osciloscópio mede. O osciloscópio, ele mostra para a gente essa onda aqui, tá? Quando vocês fizerem eletrônica, talvez o professor lá, né, mostre para vocês no osciloscópio a onda, né, de uma tensão alternada, tá? Porque não precisa ser a frequência de 60 Hz, pode ser uma outra frequência gerada no gerador de frequência, por exemplo, para vocês darem uma olhada, tá? Geralmente vocês não usam usar o osciloscópio diretamente da rede, né? Normalmente você pega lá um transformador ali, ou do gerador de funções, tá? Que vai gerar uma frequência diferente, tá? Uma frequência para você analisar no osciloscópio. E nesse caso aqui, se eu tivesse colocado o osciloscópio diretamente na rede, tá, pessoal? Ele ia, da rede 220, tá? Ele ia me dar uma forma de onda dessa forma assim, ó, tá vendo? O que significa essa forma de onda aqui? Significa que durante um tempo, né? No caso, esse tempo aqui, dessa frequência, 16 milissegundos, ele varia, ele vai para 311 volts, e daí ele volta aqui para menos 311, tá? E quando a gente mede no multímetro, o multímetro vai medir 220, tá? Então, no caso, o multímetro lá, ele mede uma tensão como se fosse contínua, né? E vai fazer uma RMS lá, um desvio médio quadrático, né? Que está aqui embaixo, ó. Ele faz isso. Quer dizer, então, se você pegar qualquer onda alternada, corrente alternada, porque assim, ó, sabe que vocês trabalharam bastante, fizeram bastante cálculo em eletricidade, corrente contínua, né? Corrente contínua. Que aí vocês utilizavam uma fonte de tensão contínua, tá? Agora, quando você trabalha com alternada, ele muda algumas coisinhas, né? Até os cálculos, algumas coisas lá, porque vai ter indutor, vai ter capacitor, né? Porque nas cargas, né, de corrente alternada, você pode ter resistências puras, né? Por exemplo, você pode ter resistência. Quando você tem resistência, até vou dar uma adiantada aqui, né? A corrente, ela é, ela é a mesma, ela percorre o mesmo caminho, um pouquinho menor intensidade, tá? Porque você tem 211, a corrente vai ter uma, aí depende da carga, né? Que a corrente ela vai depender da carga que você que está instalada. Ela vai em circuitos que tem só a resistência, ela vai fazer a mesma onda, assim, ó, tá vendo? A mesma onda, acompanhar a mesma onda. Ela vai variar ao longo do tempo da mesma forma. Porém, em circuitos que têm indutância, né, que tem indutores, como motores são cargas indutivas, tá? Capacitivas, a onda da corrente vai ser atrasada ou adiantada, depende da... Vocês vão estudar isso um pouquinho mais para frente, tá? Vou deixar isso para depois, vocês verem na parte de... Fator de potência eu explico um pouquinho lá depois. Então, a tensão como medida no multímetro ela é 220, mas ela não é 220, aquela que você verifica lá, né? Ela é
está medindo uma média, tá? Uma média de desvio quadrático ali. Né? Ele está fazendo uma... Porque a tensão real mesmo, ela vai para 311 e volta para 311. No caso da tensão 127 volts, você tem geralmente o pessoal tem na casa, na tomada da casa, né? Ela vai medir 127 no multímetro lá, né? Se você pegar, e a tensão é 180 de pico e menos 180 aqui, ó. Tá vendo? Então, o que é essa frequência aqui, ó? Em 1 segundo tem 60 vezes isso aqui, ó. Tá vendo? É 60 Hz, né? Quando a gente divide 1 por 60, a gente está dividindo, né? Para saber se em 60 vezes ele faz isso em 1 segundo, né? Em 1 segundo ele faz 60 vezes. E uma vez, para ele fazer esse percurso de uma vez só, 16 milissegundos aí, tá? Então é só para vocês ficarem cientes aí de... Deu para entender agora um pouco mais ou você ainda tem dúvida em relação a isso? Que é difícil, na verdade, de entender, né? Porque, na verdade, você tem que visualizar isso. Quando você está com uma tensão na rede lá, você não consegue entender que ela varia, né? Ao longo do tempo, assim, tá? Olha só, então, se você for analisar aqui, ó, você tem um ângulo de 180, tá vendo aqui, ó? Né? Faz uma onda 180, daí para fechar aqui dá 360, isso? Então, a gente costuma dividir isso aqui, ó, por exemplo, em partes, tá? Então, se você for analisar a tensão instantânea, né? Ela é 311, né? Quando ela está no pico máximo aqui. Só que, ao longo do tempo, ela varia, né? Tá vendo aqui, ó? Então, se você for medir a tensão né, no osciloscópio ao longo do tempo, ela não vai ficar zero, ela vai ficar variando ao longo do tempo. Mas isso a gente no multímetro não mede isso, tá? O multímetro mede uma tensão de desvio quadrático, tá? Que é a RMS. Agora, você quer saber o valor que está aqui, ó, que é o VP, tá? Como que você faz se você mediu a tensão 220, tá? Você vai multiplicar por raiz de 2. Né? A raiz de 2 é 1,414, vai dar 13,11. No caso do 127 também, você vai multiplicar por raiz de 2. Aí vai dar o valor de 180 aqui, ó, tensão de pico, tá bom? Então, essa aqui é a nossa forma de onda. Agora, o que acontece? Isso aqui é monofásico, né? Na rede trifásica, eu tenho três senoides, tá? Dessa aqui, ó, em conjunto, tá vendo? Porém, ela não começa no mesmo instante, tá? Por exemplo, aqui nesse instante, eu tenho 13,11. Mas a outra não vai estar no mesmo instante dessa. Ele vai estar atrasada, tá? Né? Na verdade, ela vai ter 120 graus aqui, ó. Então, essa aqui seria a minha primeira lá, né? Que tá vermelhinho. A segunda vai começar aqui, ó, quando já está em 120 graus, tá? Isso é tão rápido que você não imagina isso aqui, né? Você tem que acreditar nessa... Pode medir no osciloscópio isso aqui, tá? Aí a tensão trifásica aqui, ó, ela vai funcionar assim. Então o gerador vai ter 3 lá, posição dos geradores lá, né? No gerador. Aí cada um deles vai formar uma onda, né? Uma corrente elétrica que vai variar ao longo do tempo. Essa é a corrente alternada. Só que é tão rápido, o que significa 60 Hz? A lâmpada tua lá, ela vai piscar, na verdade, 120 vezes por segundo, né? Então, se você olha numa lâmpada, você não vê ela piscar, mas ela está piscando. Por que 120? Porque ela vai para o 1311 e volta para o 1311. Né? E por isso que é o dobro do valor da frequência que ela vai piscar piscar lá, né? E se você reduzir a frequência, você consegue ver quando ela está apagada, sabe? No nosso caso aqui, 60 Hz, você não consegue, mas se você montar um circuitinho lá no laboratório e gerar uma frequência menor, né? Você vai fazer a lâmpada piscar, o LED piscar, entendeu? Aí você pode fazer isso. Então, essa aqui, né, é a resposta da primeira, era isso, tá, pessoal? Questão da forma de onda e como ela é gerada aqui, ó, tá? Né? E se você quiser achar um texto lá, colocar lá, era gerado com as 3 fases, de fase 120 graus, né? Tudo bem, só coloquei aqui um exemplo para vocês entenderem. E daí, aqui, ó, 220, né? Você multiplicar por raiz de 2 vai dar o valor de 1311, tá? Que é a segunda parte do exercício. Eles mostram através de ondas, né?
para uma tensão de RMS 220, essa aqui, ó. O exercício número 2 é a mesma coisa, na verdade. Quer dizer, o número 3 que é a mesma coisa. O número 2 aqui, ó, é para calcular o período, né? O tempo de uma onda completa para uma frequência de 250. Então, se eu tivesse aqui no lugar de 60, né? Se eu tivesse 250, quanto tempo levaria uma onda dessa aqui inteira, né? 4 milissegundos, tá? Então, só para análise no osciloscópio, né? Você não consegue visualizar aqui uma lâmpada acendendo nessa velocidade, tá? Piscando nessa velocidade. É a frequência da rede lá. Esse aqui é um exemplo de 150 Hz, tá? Você podia estar gerando um gerador de sinal lá, né? Uma frequência. Aí você consegue medir essa frequência através do osciloscópio, né? Ele vai mostrar para você lá a frequência. Tem um aparelhinho lá que no laboratório de eletrônica, se vão fazer eletrônica, vocês vão conseguir medir, tá? Então, é só para entender aí o que é a diferença entre a corrente contínua e alternada, porque, na verdade, vocês estavam trabalhando com corrente contínua até agora, tá? O exercício 3 é essa aqui, ó, na verdade, tá? A resposta está aqui. Já é só repetindo aqui, ó. Calcule a tensão máxima, né, a tensão de pico lá, de uma tensão alternada de valor eficaz, ó. É que tem termos diferentes, tá? Valor eficaz ou valor RMS, tá? Aqui, ó, RMS é a mesma coisa. Então, se você tiver lá, por exemplo, calcula o valor RMS. Ou qual é o valor RMS? RMS é isso aqui, ó. O valor quadrático, médio quadrático, tá? Que é o root mean square, né? Aí tá aqui, é o valor médio quadrático. Então, se você for calcular aqui, vai dar esse valor 311. Qual é a tensão elétrica que pode ser medida entre fase, né? E entre fase e neutro do sistema Copel nosso, tá? Então, aqui está 220, fase e fase neutro 127, tá? Aí, como é que funciona? Eu vou mostrar para vocês aqui no simuladorzinho, que eu depois vou estar passando para vocês, que vocês vão usar aí para fazer acionamento de motores, tá? Aí já vou mostrar para vocês algumas coisas aqui desse simuladorzinho, tá? Muito interessante. Eu tenho várias simbologias que vocês vão aprender ao longo do tempo, né? Então, aqui eu tenho as alimentações, né? Tem fonte de tensão aqui, né? Tem transformador, tem aqui alimentação aqui, ó. Por exemplo, vou pegar aqui para a gente fazer análise aqui 3 fases, né? Eu vou pôr aqui, ó. Vou deixar maior um pouquinho aqui. Esse aqui é o símbolo de só um. Na verdade, nem é símbolo isso aqui, né? Só a alimentação que eu tenho aqui. Eu posso fazer algumas manobras aqui, ó, virar ele de lado, ó, tá vendo? Daí a minha linha 1 vai ser esse aqui, minha linha 2, minha 3 e o neutro, tá? Aí eu posso pôr também aqui um terra, tá? Só para mostrar para vocês como é que é feito aí a instalação elétrica da residência, né? Ou de uma indústria, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Então eu posso ter aqui também uma proteção, né? Que aparece um negócio aqui, fica atrapalhando a minha ligação aqui. Aí eu vou fazer as coisas que não. Deixa aí, vamos ver se vai dar. Aí é o seguinte, ó. Eu posso pôr um disjuntor, né, de trifásico aqui, ó. Sempre vai ter que ter proteção, tá? Uma das recomendações aí, né, solicitações das NBR, da norma NBR 5410, que todas as instalações elétricas devem ter proteção, né, contra curto-circuito e contra sobrecarga, tá? Né? Isso aqui tem que fazer assim, ó. Sei que acontece que quando eu começo a usar esse aqui, ele começa a dar esse problema aí, mas ele não me pega nessa não, tá? Então aqui eu tenho um fusível, né? Fusível não, um disjuntor, né? Para colocar aqui, ó, disjuntor. Vou colocar o DJ aqui só para mudar aqui. Então esse aqui é um disjuntor. Toda residência aí, né? Toda instalação elétrica de motores deve ter proteção. Para motores existe disjuntor motor, mas depois vai ver
O símbolo, na verdade, né, de disjuntores, que é só uma representação, tá? Depois a gente vai ver aí certinho. É um símbolo também, né? De disjuntor. E aí depende muito do... Esse aqui é um símbolo de multifilar, né? Por exemplo, unifilar, ele seria um outro símbolo lá, né? Tem uma voltinha e um risquinho no meio, mas... Vou ligar aqui, tá, pessoal? Só para vocês darem uma olhada, tá? Eu vou fazer cores diferentes aqui, tá? Aqui Isso aqui é as fases, tá? Linha 1, linha 2 e linha 3. Esse aqui é o neutro, tá? Então vai estar lá na nossa rede o neutro. Vou até fazer uma linha aqui, ó. O neutro. E continuando as fases aqui, ó. Só para como que funciona a parte de instalação, né? Elétrica aí da industrial, né? Residência, né? Eu vou mostrar para você. Aqui eu vou ter mais uma linhas aqui. Vou colocar esse aqui, que está preto. Então, olha só, tenho 3 fases aqui, né? E mais o aterramento. O aterramento, o condutor é verde, né? O verde e amarelo, tá? Então, eu vou identificar aqui, ó. Só vou colocar aqui uma informaçãozinha, né? O neutro, que é esse aqui. Deixa eu para cima aqui. Tá, o neutro. Aqui eu tenho a fase R, né? Que seria a linha 1, fase R, tá? Vou colocar embaixo aqui, pessoal, porque eu acho que é onde está aquilo aqui. Porque, na verdade, aqui está a linha 1, geralmente é a fase R, tá? Até na aula de ontem eu até nem percebi isso, porque ele ficou invertido aqui, a fase R é a primeira. Tá? Mas depois a gente vai acertando isso. Então, a fase R aqui é a primeira, a fase S, né? Essa numeração RS aí é uma nomenclatura usada nas normas IEC alemã, né? RS e T, tá? Então, a gente vai ter essas fases, 3 fases. Então, os condutores, tá? Digamos que eu tenha lá, e aqui a proteção, PE, tá? Normalmente o pessoal, o nome que se dá, né? A proteção o terramento, se dá o nome de PE, né? Vou deixar aqui, então vamos pôr aqui PE, uma coisa aqui. Então, vou pegar aqui o meu P aqui, tá? Vou pegar aqui, ó. É que o meu teclado tá falhando aqui o negócio. Vou voltar aqui. Vou colocar o P aqui. É que também tem que ser letra maiúscula, então não vai adiantar. Aqui, ó. Beleza. P. Aí o PE, né? Desculpe. Proteção é PE. É o aterramento, tá? Então, qualquer instalação elétrica tem que, né, tomadas, por exemplo, na nossa residência, é obrigatório, né, ter aterramento, tá? Equipamentos lá, né, que existe, você utiliza lá, né, forno elétrico, forno micro-ondas, todos eles devem ter uma tomada que tenha a possibilidade de você ligar o aterramento nela, tá? E daí é o seguinte, se eu quiser ligar uma lâmpada nesse sistema aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui uma ligação de uma lâmpada, tá? Então, aqui uma lâmpada, né? Aí eu vou virar ela aqui, ó. Deixar ela aqui. Aí eu preciso do que para acender a lâmpada, né? Eu vou precisar de um interruptor. Só um exemplo aqui, né? Esse aqui não é um interruptor, esse daqui é uma botoeira. Mas vamos pôr aqui uma botoeira, só para vocês demonstrar, né, como é que funciona aí a parte de instalação. Aí eu tenho aqui, ó, uma lâmpada, né, e uma rede. Para a gente ligar a nossa casa lá, a instalação elétrica em 127, tá? Eu preciso de uma fase, né, aqui, ó, uma fase. E esse pedaço aqui, tá, pessoal? Esse pedaço que tá aqui, ó, o pessoal chama de retorno, tá? Na eletricidade, nas instalações elétricas, a gente chama de retorno.
Então, isso aqui vai ser a fase, aqui vai ser o retorno, e aqui, ó, tem que pôr neutro. Por que vai ter que pôr neutro, tá? Vou colocar aqui. Vai pôr neutro lá. Então, aqui a gente tem uma instalação elétrica de uma lâmpada, tá? O disjuntor está desligado. Então, ó, nós temos aqui uma lâmpada ligado em 127, tá? Então, se eu medir aqui, no nosso caso, estou falando que se for 127 aqui, né? Se for 127, aí eu vou por aqui, ó. 127 volts, tá? A gente tem 127 volts aqui, ó. Entre essas duas fases, se eu pegar o multímetro, medir aqui as pontos de prova, o multímetro vai estar em tensão, medir em tensão alternada lá, né? Aí eu vou colocar uma ponte de prova aqui, uma aqui, ele vai medir 127 para mim. Nesse caso, a minha lâmpada aqui, ó, vai ser 127 também, tá? Como ele está no neutro. Isso, na verdade, na nossa residência, né? O sistema Copel, que eu tô falando, é aquele que o transformador é do poste, tá? E a alimentação vem do poste para nossa casa. Daí, no caso, a gente tem aqui 127 volts entre fase e... Desligar aqui o disjuntor. Entre fase e fase, né? 127 entre fase e neutro. E qualquer uma das fases aqui, ó, vai ser 220, tá? Qualquer uma delas. Se você medir aqui entre duas fases, vai ser 220. Isso que eu queria mostrar para vocês, e é a pergunta que eu fiz lá, tá? Então, aqui, ó, se eu medir aqui entre as duas fases, vai ser 220. Qualquer uma das fases vai ser 220. Nesse caso aqui, tá? Nossa residência e o sistema Copel, tá? Então, tá. Se você quiser ligar uma tomada, né? A tomada, ela vai ter... Vou dar um exemplo de tomada, deixa eu ver aqui se eu tenho. Vou pegar aquele lá mesmo que estava lá. Eu estava na lâmpada, né? Aqui na alimentação. Não é alimentação. Eu quero pegar aqueles... Onde que eu estava lá, que tinha visto aquilo lá? Não, era nas botoeiras, tá. Não era nas botoeiras. Sumiu aquele negócio. Tá, aqui nas conexões. Ó, se quer, é um borne, tá? É um bornezinho de... É um borne que você usa aí para fazer alimentação, né? Tipo, vai chegar os condutores aqui, né? E daí você pode ligar ali, fazer uma instalação elétrica, né? Tipo, motores, alguma coisa. Depois, mais tarde, a gente mostra para vocês como é que é. Tipo, os bornes. Vamos fazer de conta que é uma tomada da nossa casa lá, tá? Você vai ligar lá o aparelho nesses dois fios aqui. E o do meio é a terra. Então, como é que faz lá para ligar? Então, normalmente é assim, né? Você vai ligar o aterramento aqui no meio, né? O lado esquerdo, normalmente, vai ser o neutro, tá? Então, se a gente for ligar aqui em 127, vai ser o neutro. E a fase vai ser aqui do lado, ó. A fase, eu vou pegar qualquer uma das fases. Pode ser até essa de baixo aqui, ó. Se na nossa casa tiver 3 fases, né? Se tiver duas, uma só, daí vai ser. Se tiver duas só, vai ter que usar duas. Porque isso depende da instalação lá que você fez no poste lá, né? Na entrada. Depende da necessidade, depende de um monte de coisa, tá? Aí, digamos que eu tenho uma tomada. Se eu ligar um aparelho aqui, ó. Nesse caso aqui, vai ser 127 volts, tá? Então, no caso aqui, vai ser 127. Nessa tomada aqui, vai ser uma tomada 127. Vou copiar aqui, ó. Cadê? Quando copiou? De vez em quando ele copia, de vez em quando ele não copia, sei lá. Ctrl+C, Ctrl+V. Sei lá onde foi parar. Às vezes ele copia aqui, bem estranho. 127 volts aqui, na nossa casa. Isso aqui é sistema Copel, tá? Então a tomada que eu vou ter aqui é 127. Agora, se eu ligar uma tomada, essa aqui, ó. Né? 220, tá? 220 vai ser como? A 220 vai ser aqui, ó. Eu vou ligar numa fase, tá? Pode ser nessa aqui mesmo. E esse aqui na outra fase. Aí eu tenho uma tomada 220, tá? Também precisa de aterramento, né? Você viu que a tomada agora tem as 3 conexõezinhas lá, né? Então aqui eu tenho uma instalação de um indutor simples, tá? Só para vocês verem como é que é. E alimentação 127 volts nas tomadas. E aqui é 220, tá?
220. Isso aí é a diferença, tá, pessoal? A gente fala de 220. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com tensão lá, né? Eu preciso saber. Normalmente, no laboratório lá do Senai, a tensão é essa aqui, tá? Entre fase e neutro é 127. Se você pegar o multímetro lá, vai ser 127. E entre fase e fase vai ser 220. E a gente vai ter 3 fases lá. Agora eu quero ligar o motor, tá? O motorzinho, só para vocês entenderem aqui. O motor aqui, por exemplo, eu posso ligar ele direto aqui, assim, ó. Eu preciso de 3 fases para ligar o motor. Vou colocar ele aqui, ó. Esse motor aqui, ó. Ele já está ligado, né? Ele já está configurado os terminais dele, porque na verdade os motores, esse aqui, por exemplo, eu vou ligar ele direto na rede. Depois eu vou mostrar outro para vocês. Esse aqui, digamos que alguém já identificou os terminais e ele já tem os terminais prontos. Só que eu não ligo direto na rede. Estou colocando ligando aqui para. Na verdade, ele tem uma proteção ali, né? Ele tem uma proteção aqui, ó. Só que a proteção de motores, geralmente são disjuntores de motores. E daí a possibilidade de ter fusíveis, né? Porque esse disjuntor termomagnético aqui, ele é usado mais para um disjuntor geral, tá? Mas aqui, local, eu posso ter um disjuntor motor, que ele é exclusivo para motor, que eu posso regular a corrente dele, tá? Esse eu não consigo regular a corrente, porque às vezes na partida ele tem uma corrente muito elevada, e os disjuntores aqui pode até não ser ideal para a instalação. Aí o motor está ligado aqui, tá? Desse jeito aqui, ó. Só vou colocar aqui a ferramenta, né? Então, se eu tiver que ligar esse motor aqui, eu ligo direto, o motor já começa a ligar. Você vê que ele ficou ao contrário? Por que ele ficou ao contrário? Porque a minha fase R é essa aqui de baixo, ó. Tá vendo? Então, a fase RST, ela deve ser ligada no motor fase RST, né? Aí, se eu inverter uma fase dessas aqui, ó, até vou inverter aqui para você ver. Se eu inverter aqui, ó, eu tenho que tirar esse aqui, é difícil tirar esse. Aí, se vai na hora de ligar lá, ele vai acabar. Aí, consegui. Então, ele estava lá em cima, né? Vamos ligar ele aqui no primeiro agora. Ligar aqui no primeira fase. Aí esse aqui a gente liga lá no último. O que eu fiz? Eu inverti uma fase do motor. O que acontece quando se inverte uma fase do motor? Ele vai inverter o sentido de rotação, tá? Aí você já sabe. O motor trifásico. Esse é o motor trifásico, tá? Só que assim, o motor trifásico, ele normalmente esses mais comuns, aquele que a gente estava vendo lá, eles são motores trifásicos. Eles têm 6 terminais. Aqui tem um exemplo de 6 terminais aqui, ó. Até vamos ver se ele consegue ligar ele do lado aqui. Tem 6 terminais. Vou puxar isso aqui um pouquinho para cá. Deixa a nossa... Aí, tá aí. A gente tem os 6 terminais. Normalmente o motor, pessoal, de 6 terminais, a identificação dele pode ser dessa forma. Tem várias formas de identificação. Depois eu vou mostrar para vocês nos outros dias. Mas aqui nesse caso ele está o 1, V1 e W1, tá? O 1 e o V1 e o W1, ele é 1, 2, 3, tá? Então aqui seria 1, seria 2, seria 3, tá? E o outro aqui seria 3, 4, 5, ó. Só para não desenhar ó, 1, 2, 3, 4, que seria o 4 aqui, 3, 4, 5. Ah, tá certo. Segundo que está invertido. 3, 4, 5, né? 1, 2, 3. Ah, não, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desculpe. Acho que deu errado. 1, 2, 3, 4, 5. É 6, né? 6. Agora eu percebi. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Normalmente, para você ligar, você vai ter que ver uma placa do motor, tá? Vamos ver uma plaquinha aqui, só para vocês entenderem. Ó, essa placa aqui, ó, ela tá em letra, tá? Que é aquela letra que estava no motor. Se tivesse em letra, você teria que entender a questão da letra. Porque, na verdade, as identificações de motor, quando o motor é novo, tá?
quando ele está na indústria, lá é novo, ele tem uma identificação nos condutores aqui, tá? Nos fios que alimentam ele, tá? Porque ele tem um conjunto de bobinas, tá? E o conjunto de bobinas, esse condutor vai passar por dentro e vai sair em outro lugar. E daí é o seguinte, ó, os motores, ele tem 3 bobinas lá, né? Com 3 conjuntos de bobinas, os motores estão alternados. Um condutor que entra e um condutor que sai. Ele forma tem continuidade, tá? Aí se você testar lá a continuidade, o que é continuidade? Ele tem um começo e um fim. Então ele vai, passa no enrolamento e sai aqui. Ele entra aqui, passa no enrolamento e sai aqui. Ele entra, passa do enrolamento e sai aqui. Então ele tem uma continuidade, esses condutores. A identificação aqui da placa, né? Está escrito o seguinte, ó, em número, tá? Em letra, né? Para ligar ele em 220, né? Ou 380. Então, se a nossa rede for 220, então, no nosso caso aqui, a nossa rede é 220, ó, entre fase e fase. Tá vendo? Se o nosso caso for 220, aí eu vou ligar o motor dessa forma aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, aqui o 1, 2 e 3, você vai ligar na rede, tá vendo? Que é 220. Aí você vai juntar o 1 e o aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Aí 1, 2, 3, o 1 e 4, 2 e 5 e 3 e 6 vai juntar. Na verdade aqui tá, deixa eu pegar uma placa que tenha número, já volto lá na placa. Vamos pegar de número aqui que é mais fácil para vocês entenderem. Essa aqui tem número, ó. Agora melhorou, né? Ó, para ligar lá na rede é 1 e 6, tá vendo? Se junta 1 e 6, liga na linha 1. Junta 2 e 4, liga na linha 2. Junta 5 e 3 e liga na linha 3. Como faz isso? Né? Aí você vai fazer assim, ó. Vamos ligar lá em cima primeiro. Ó, dá para você usar isso aqui também para ligar, ó. Ah, não dá por causa que vai ter que... Vamos ligar um por um. Então, esse aqui vai na linha, no primeiro aqui, né? O primeiro, esse que vai no segundo, esse vai no terceiro. Percebe que aqui está de cima para baixo, de baixo para cima. Normalmente é de cima para baixo, mas se eu virasse aqui, eu tinha que colocar do outro lado, né? Eu não quis, eu podia espelhar ele aqui, mas não deu. Mas tá bom assim, só para vocês entenderem. O RST. Então o motor tá ligado. Só que assim, ó, para ligar daquela forma, o que eu tenho que fazer? Puxar aqui, ó. Para ligar do jeito que tá a placa, do jeito que a placa pede, eu tenho que ligar 1 e 6 e ligar na linha 1. Então eu tenho que juntar o 1 e o 6. Então eu vou ter que pegar aqui o 1, ó. Pegar aqui 1 e 6. Que são os fios do motor. Se você olhar nessa plaquinha, nesse motor aqui, ó. Deixa eu aumentar ele aqui para vocês verem. Agora eu vou ter que diminuir esse. Ó. Esse motor aqui, ó. Motor de 6 fios, tá? Aqui é o motor, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para ligar em triângulo, seria 1 e 6, 2 e 4, 3 e 5. Tá vendo? Juntar os fios. Isso que eu estou fazendo ali. Na prática, você teria que fazer isso aqui, ó. 1 e 6, 2 e 4, 3 e 5, para ligar ele em triângulo, ó. Triângulo, porque a gente está com 220, tá vendo? Então a gente tem 220, vai ligar em triângulo. Então vai ser 1 e 6, o 2 aqui, ó, né? Vai ligar no 4. Dois e 4. E o 3 vai ligar no 5, né? Então dá para a gente jogar para o outro lado aqui. Ó. Dá para ligar aqui. Não dá. Ligar para o outro lado. Vai cruzar no PE que não tem problema. Aqui, ó, só estou dando um exemplo, tá? Aqui, ó. Então, meu motor ligado em triângulo seria dessa forma aqui, tá? Deixa eu só colocar o aterramento aqui. Beleza, nosso motor está aí. Então, esse motor está ligado em triângulo. Em 220, teria que ligar dessa forma. Né? Aí ele não funcionou, né? ST, quer dizer, alguma ligaçãozinha, algumas coisas aqui que fica aí meio estranho, mas
teria que ver aqui. O 1 e o 6, né? O 2. Vamos fazer de conexãozinha aqui. Aí. O catecismo, tá, pessoal? Ele tem muitas coisas assim. Às vezes você vai ligar ele, né? Ele acaba. Algumas conexõezinhas tem que. Ele pode às vezes dar algum problema, né? Você tem que ligar. Esse aqui funcionou bem, né? Agora esse aqui não está querendo funcionar. Às vezes alguma ligaçãozinha assim. Mas a ligação só que eu quero mostrar para vocês, tá? Depois a gente vai fazer mais, eu vou mostrar aqui, ó. Depois a gente vai fazer as partidas, tal, daí a gente vai fazer funcionar. Hoje não vai perder muito tempo, tá? Acho que é porque ele ficou aqui, ó. Pode ser que seja isso, às vezes. Qualquer coisinha que você faça aqui, ele dá uns probleminhas aí, tá? Ele não liga, né? Ah, não era isso, não. É alguma outra coisa aqui que tá. Então ele está alimentado 1 e 6, juntou 1 e 6 e ligou na linha 1. Juntou, né, o 2 e 4 aqui, o 2 e 5, né? Ah, tá, 2 e 5, né? Acho que fiz errado aqui, ó. Não, 2 e 4, certo, ó. 1 e 6, 2 e 4, 3 e 5, tá certo. Então, 1 e 6, 2 e 4 e 3 e 5. Tá, então, só para demonstrar aqui para vocês, né? Depois a gente vê por que não funcionou. Vocês tentam fazer na casa de vocês aí. Olha só, agora é o seguinte, se nossa rede for às vezes uma conexãozinha aqui, ó, qualquer coisinha que fique fora aqui, ele não funciona. Mas aí depois, da hora, mais tempo aí, a gente faz, tá? Agora é o seguinte, ó, deixa eu tentar tirar de volta esses. Às vezes você tem que desligar tudo de novo para tentar, ó, tirar o motor daqui. Ah, tira tudo aqui uma vez. Ah, saiu. Pronto. Agora, se a gente tiver uma rede, tá, pessoal? Se é lá na indústria, normalmente a indústria lá, né? Ela, aqui no caso, ó, eu vou ter uma tensão de 380, tá? 380 volts entre fase e fase e fase neutra eu vou ter 220. 220. Lá na indústria é um pouquinho diferente. Então, lá na parte industrial, né, os motores, os acionamentos, todos eles vão ser assim, tá? 380 e 220. Aí as tomadas lá, por exemplo, se você quiser ligar 127, aqui no caso seria 220 lá, né? Entre fase, aqui seria 220 e aqui seria 380, tá? 380. E mesma coisa a alimentação aqui, né? Daí, no caso, se você quisesse ligar aqui, como tem fase neutro, né? Uma alimentação que as lâmpadas teria que ser 220, elas não podiam ser 127, só para vocês entenderem. E nesse caso aqui, que a minha rede vai ser. Vou puxar um pouquinho para cá que ficou fora aqui. Que a minha rede vai ser 380, aí a placa do motor vai estar marcando assim, ó. 380. O que você tem que fazer? Nesse caso, você vai ter que juntar o 6, o 4 e o 5, né? E ligar a linha 1, o 1, linha 2, o 2 e linha 3, o 3, tá vendo? Isso que você tem que fazer. Então, vocês vão juntar aqui né, fazer um. Pode ligar agora aqui, agora ele vai ligar. Então, ele vai ter que fazer assim, né? Juntar os três, é como se pegasse os três, tirasse a capa dele, né? E fizesse juntasse os três ali, sabe? Tipo, fizesse uma emenda nele, sabe? Emendasse eles. Aí isolava, aí você tinha o motor ligado em triângulo, e aqui em cima, em estrela, né? Aí aqui em cima você tinha que ligar a alimentação de volta, tá? Aí seria a primeira, né? Segunda, terceira, né? Opa. De vez em quando tem que dar uma. Vamos ver aqui, acho que vai ficar. Aí, acho que deu. E o aterramento aqui. Aí, nesse caso aqui, ele está ligado em estrela, né? O outro lá era triângulo. Agora ele funcionou.
Então, esse aqui é a estrela, né? A tensão aqui é 380, né? Aí a plaquinha do motor que vai te dizer isso, tá, pessoal? Estou dizendo. Por que eu coloquei naquele exercício? Justamente por isso. Porque eu coloquei esse exercício aqui, que é 220, para mostrar que na indústria, tá? É diferente um pouquinho, tá? Aí, mas a gente está trabalhando com 220 lá no laboratório, por exemplo, do Senai, 220, tá? Mas lá na indústria, lá, a tensão ela pode ser 380 entre fase e fase, ou 220 entre fase e neutro, tá? Aí uso meu motor aqui, tá ligado? Lógico que o motor aqui precisa de outros equipamentos, tá, pessoal? Né? A gente precisa de... só uma demonstração. A gente precisa de contatores, a gente precisa de proteção de disjuntor motor aqui, a gente precisa de relé térmico, a gente precisa de outras coisas que a gente vai estudar ainda. Eu só estou mostrando para você a diferença entre uma rede 220 e uma rede 127, tá? E uma alimentação aqui, como a gente pode fazer, tá? Se a gente tiver 220, por exemplo, aqui, ó, uma rede 220, para a gente instalar uma lâmpada, a gente tem que colocar interruptores, né, bipolares, tá? Aí ele vai ter que ligar ele de uma forma diferente aqui, ó, né? No caso, se a gente for ligar ele como se estivesse ligando um disjuntor mesmo, tá? Teria que ter dois desse aqui, né? Um bipolar, ele ia funcionar ao mesmo tempo, na verdade, né? Não é dois. Seria interruptor bipolar, tá? Ficou um pouquinho... Deixa eu aplicar. Aí eu teria que... Se eu tivesse duas fases para ligar, eu teria que... as duas fases que vem nele, né? Teria que... Uma fase viria nesse, né? Numa rede 220, você tem que proteger as duas fases, tem que vir para o interruptor, tá? Nesse caso, que as duas fases tem que ter vindo para o interruptor. Ó, esse aqui sempre tem que dar uma puxadinha para cima, tá, pessoal? Senão ele não liga, tá? Vou fazer assim, ó. Agora eu teria uma ligação em 220, no caso, se tivesse uma rede 220, eu teria que ter interruptor bipolar, tá? Porque eu tenho que sempre proteger, fazer com que a fase, né, as fases aqui, ó, sejam interrompidas. Você percebeu também uma coisa importante que hoje que eu fiz? Eu joguei sempre a fase no interruptor, tá? E o neutro vem no caso do neutro vem aqui. Nesse caso é um 220 está protegendo as duas fases. Por que tem que ser assim, né? Você tem que jogar sempre a alimentação fase aqui, porque se você for mexer, fazer alguma manutenção, uma coisa aqui, ó, estiver ligado, você vai levar um choque, ou questão de segurança mesmo, tá? Então, beleza. Vou mostrar para vocês. Pessoal, olha só. Então, essa aula foi para entender mesmo, realmente, 220, 280. Agora, vamos continuar, então, a correção do exercício. Aí a gente vai continuando aí, tá? Vamos vendo o que está aqui. Então, tá. Agora, tá pedindo aqui, ó, explique a diferença entre os motores síncronos e assíncronos, tá? Os motores síncronos, vocês deram uma estudadinha lá e responderam, né? Ele funciona com velocidade fixa, tá? Ou seja, sem interferência no escorregamento. Então, quer dizer, eu não vou ter escorregamento. O escorregamento seria o quê? A diferença entre o fluxo magnético girante e a velocidade no motor mesmo, lá, do eixo, tá? Seria a velocidade do eixo. Então, essa diferença é o escorregamento. No caso, por exemplo, motores síncronos, ele vai tentar, né, fazer com que não tenha essa diferença. Mesmo que você tenha uma carga lá, né, ele vai fazer aquela velocidade síncrona, a velocidade sempre a mesma. Ele não varia com a carga, na verdade, né? E o assíncrono, tá? Ó, o assíncrono ele tem o escorregamento. Né? Os motores mais comuns são utilizados, que são o assíncrono, que é o motor de indução, que é esse que a gente está vendo aqui, ó, né, que a gente está ligando aqui, ó, que é os mais comuns, porque os motores síncronos, né, eles utilizados normalmente para grandes potências, devido ao seu alto custo em tamanhos menores. Então, pode ter o síncrono lá? Pode ter. Mas, normalmente, você vai encontrar na indústria, uma grande maioria, é o motor assíncrono, tá? De indução, ou também chamado de gaiola, né? Gaiola de esquilo.
Ele funciona normalmente com uma velocidade constante, tá? Que varia ligeiramente com a carga. Então, se eu tenho uma carga lá, por exemplo, ele vai variar a velocidade dependendo da carga, tá? Que está aplicada no eixo. Devido à sua simplicidade, robustez e baixo custo, é o motor mais utilizado de todos, sendo adequado para quase todos os tipos de máquinas acionadas, tá? Aí, ele é utilizado em vários equipamentos, aí, né? Esteiras, vários equipamentos industriais, aí, máquinas que precisam de motores, eles são utilizados, esses motores tipo garados de indução aqui, tá? E para controlar a velocidade do motor, pessoal, a velocidade do motor, desse motor aqui, ó, né, dos motores que a gente está ligando aqui, ó, a velocidade dele, para controlar ela, se você reduzir a tensão da rede, o que acontece se você reduzir a tensão da rede? Os motores eles vão queimar, porque esses motores têm que trabalhar com a tensão fixa da rede, 280. Se ele tiver, por exemplo, uma tensão de 3%, ele já vai afetar os enrolamentos dele. Tá? O enrolamento seria aquela parte interna dele lá, que são os condutores esmaltados. Tá? Deixa eu ver se a gente acha aqui na internet. Aqui. Acho que estranho, né? Coloca aqui, não posso usar por causa do esse negócio que fica em cima aí, chato. Vai ficar atrapalhando a gente, não consegue fazer nada. Não sai daqui essa coisa. Então, ó, se você pegar um motor, um enrolamento de motor, aqui, quer ver, ó? Enrolamento de motor. Vou pegar aqui as imagens. Ó como é que é o motor, né? O motor desse jeito. Então, se você pegar aqui o motor, vamos analisar aqui, ó. Esse aqui tem os fios, tá? Ah, esse aqui, ó. Então, digamos que eu tenho aqui, ó, um fio, né? Ele vai entrar aqui, ó, ele vai enrolar, enrolar, enrolar aqui, ó, e vai sair do outro lado, tá vendo? Então, aqui eu tenho, digamos que seja 1 e 4 aqui, né? 1, 2, 3, 4, 1 e 4, né? Ele entra aqui e sai aqui. O outro, ele entra aqui, enrola aqui, vai lá, enrola aqui e sai lá, tá vendo? Então, esse aqui é os enrolamentos do motor, como é que funciona a parte interna dele, tá? Eu vou copiar esses aqui e vou colocar por aqui. Vou voltar com a nossa plaquinha aqui. Aproveitar aqui já que estou, né? Tá, aqui mesmo. Vou apagar isso. Gostei dessa figura aqui. Eu gostei dessa figura. Dá para explicar bem, né? Como é que funciona o motor. Vou ver certinho. Aí ele vai enrolar e fazer isso aqui, tá? Gostei dessa figurinha aqui. Vou deixar aqui na minha apresentação. Então, olha só, isso aqui, pessoal, ele vai fazer isso aqui, o negócio que a gente está vendo aqui, ó. É isso aqui, ó. Né? São esses enrolamentos aqui. Essa figura aqui é melhor eu voltar lá. Vou copiar ela aqui também. Então, é nosso enrolamento. Ah, tá, vou só... Opa! Quando salvo, ele pede isso aí. Olha o tamanho. Vou colocar aqui. Então, aqui está nosso motor, olha o enrolamento. Então, cada condutor desse aqui, ó, né, fio isolado, na verdade, ele tem um isolamento, esse fio aqui. É um fio esmaltado, tá? Aí tem, para fazer enrolamento, tem várias especificações, né? Tem a seção do condutor que tem que ser escolhida para cada um tipo de motor, para cada potência. Quiser um dia por curiosidade, a gente não vai ver isso na aula, tá? Mas só para vocês saberem. Então, isso aqui tem um condutor, vai fazer o enrolamento, vai fazer isso aqui, tá? Então, beleza. Isso aí é só para vocês entenderem a parte de enrolamento. Vamos voltar na nossa correção do exercício lá. Então, tá vendo aqui, ó, a indução, gaiola de esquilo. Então,
a questão da velocidade. É só a conversão de frequência que você consegue mudar a velocidade do motor aqui, tá? Se você diminuir a tensão da rede, você vai danificar os enrolamentos, porque esses enrolamentos aqui, ele tem aqui fio esmaltado, e se ele esquentar, aumentar a temperatura aqui, ó, ele danifica internamente, tá? E conforme ele trabalhando em condições anormais, ele vai chegar um dia que ele vai queimar todos os enrolamentos aqui dentro. Então, ele vai danificar, né? É isso que tem que cuidar, né? A pessoa de manutenção tem que estar atendendo essas coisas aqui sempre, fazendo essas verificações aí. E vamos continuar aqui continuar nosso exercício. Então, a diferença do motor síncrono e o assíncrono, que é o síncrono aqui, o assíncrono que é o mais usado, que ele tem o escorregamento, esse aqui tem a velocidade fixa dada pela velocidade da rede, tá? Então, é a diferença. Agora, aqui são os cálculos que eu pedi para vocês fazerem, tá? Calcula a velocidade do motor síncrono, trifásico, quadrupolo, ligado na rede elétrica 60 Hz, tá? Para fazer a conta, você teria que pegar essa equaçãozinha aqui, né? Por aqui... Vamos colocar amarelo. Fez, né? 120 vezes a frequência dividido pelo número de polo, tá? E aqui o que acontece? Se eu dei o número de polo para vocês aqui, ó, é só você colocar o número de polo aqui. Se eu dei a frequência, é só você colocar a frequência aqui, ó. Tá vendo? Quanto que dá esse valor aqui? 120 vezes a frequência dividido pelo número de polo. 120 vezes 60 dá 1.800. Então, era só fazer isso. Nesse caso aqui, por quê? Porque eu falei síncrono, tá vendo? Síncrono. Aí não tem escorregamento. Agora, o assíncrono, ele vai ter um escorregamento, sempre, tá? No caso aqui, 2%, 3%, né? Aí depende do motor. E daí, nesse caso, para fazer a continha, você tem que considerar o escorregamento. Então, é 1 menos 0,02. O 0,02 aqui, ó, o que é? Seria 2 dividido por 100. Então, você tem que fazer essa continha primeiro, para saber qual que é o valor do escorregamento aqui, ó, para você pôr aqui no lugar desse aqui, ó, né? Aí, primeira coisa, você faz a continha Você faz 1 menos 0,02, aí faz a multiplicação depois, tá? Né, que está de parênteses aqui, ó. Primeiro eu falo que está de parênteses, aí faz. Se você fizer primeiro esse aqui, digamos, né, fazer aqui, não vai dar certo. Tem que primeiro fazer esse aqui para depois fazer a continha, né? Tá vendo? Tá entre parênteses. Então, aqui dá 60 Hz, tá? 60 Hz. Dá 1.746 RPM, a velocidade. Agora, se você for querer saber em Hertz, tá? É RPM esse valor que a gente encontrou aqui, tá? Aqui também é RPM, ó. Né? Esse valor aqui é RPM. Se você quiser passar para Hertz, tem que dividir por 60, ó. Dá 29,1 Hz. O que significa aqui que é Hertz? Hertz é rotação por segundo, tá? Igual eu estava falando para você da lâmpada lá, né? 60 Hz é 60 vezes por segundo que ela vai piscar. E daí aqui, ó, pessoal, seguinte, ó. Quanto que dá, então, 1.800 dividido por 60, né? Para fazer a continha, você já sabe qual que é a velocidade do motor em frequência na rede. Por que eu estou falando isso? Porque quando você for trabalhar com inversor de frequência, vai estar lá na placa do motor 1.800 RPM, vocês vão ter que digitar o valor lá em Hertz. Daí o aluno não sabe fazer. Então, o que tem que fazer? Só dividir por 60, porque o RPM é a revolução por minuto, tá? E Hertz é por segundo, tá bom? Beleza? Então, isso é que é a frequência. A frequência quantas vezes ele pisca por segundo, quantas vezes a onda varia aqui, né? Por segundo. Isso aí é a frequência, tá? Normalmente é em Hertz. Aí, qual a corrente de partida de um motor trifásico? Todas essas informações que a gente está vendo aqui, pessoal, são informações que o motor dá para a gente, tá? Então, a gente está trabalhando com motores. Então, se você olhar na plaquinha dessa aqui, ó, vamos mais uma vez abrir nossa plaquinha aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho a placa do motor, várias informações importantes. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, o IP sobre N, deu 7,9, tá vendo? Nesse caso, 7,9, o que é esse IP sobre N, tá? É o número de vezes que eu perguntei lá para vocês. Qual a corrente de partida de um motor trifásico com dados de placa IP sobre N, tá?
e corrente nominal. É só você pegar o 5,2 ampere aqui e multiplicar por 7,4, ó. Tá vendo? Só você fazer isso. Porque IP sobre N é o número de vezes que a corrente nominal, a corrente de partida é maior que a nominal, tá? Eu tenho sempre uma corrente de partida maior do que a nominal. Essa corrente nominal aqui é a corrente que está na placa, tá? E aqui, ó, nesse caso é 7,9 em triângulo e 4,6 em estrela, tá? Muda um pouco, né? No caso, estrela que seria o delta, né? Ali, ó. No delta é esse aqui seria um Y ali, parece, né? É uma estrela que fala, né? Mas tem um outro nome que eu acabei esquecendo agora. Tem o delta ou o triângulo, tá? E esse aqui é estrela, como é que se chama estrela, né? Tem um Y ali, tá? Então, é 380. Então, se eu tiver ligado, a corrente vai ser menor aqui, ó. Com a tensão maior e aqui maior com a tensão menor, tá? 7,9. Essa corrente é nominal. Essa corrente, o motor trabalha com carga, tá? Digamos que ele está lá com a velocidade nominal. Quando ele saiu da inércia, tá? Quando ele saiu da inércia, ele vai ficar com essa corrente, tá? Na partida, ele vai ser 7,9 vezes maior do que essa aqui, tá? Então, isso aí é uma informaçãozinha que tem na placa. Vocês têm que saber. Para vocês, para que precisa saber essas informações aqui, né? Para dimensionamento de partida, precisa saber para fazer manutenção, para regular lá os equipamentos, né? Fazer dimensionamento de fusíveis, equipamentos de proteção, tudo isso aqui é importante, tá? Então, a gente tem aqui a corrente de partida é 38. Então, imagine só, uma corrente de nominal é 5,2, na partida vai para 38, tá vendo? Os motores têm que ser bem dimensionados, né? E essa corrente aqui, ó, é importante saber isso, né? Porque depois a gente vai estudar mais para frente algumas outras coisas em relação a isso, tá? Mas por enquanto é. A número 9 é calcule o rendimento de motor trifásico de potência útil, né? 2CV e potência consumida da rede, absorvida, no caso, podia ser aqui, PA, né? Até posso pôr aqui PA. Agora eu estou com. Se tivesse com o Word aqui, eu colocava PA. Potência absorvida, potência útil dividido por potência absorvida. Então, o que significa o rendimento, tá, pessoal? O rendimento o motor vai render quanto para você? Toda a energia que ele vai consumir da rede, ele vai fornecer na ponta do eixo? Né? Não, né? Normalmente ele vai ter lá atrito, ele vai ter lá os escorregamentos que a gente estava estudando, ele vai ter outras coisas que vai impedir, né? No caso, que vai impedir que ele forneça a mesma potência. Não é impossível um motor que consiga a mesma energia que é gerada ali, né? Os motores de alto rendimento, tá, pessoal? Eles têm em torno de 92%, tá? Os mais comuns aí é 86% de rendimento. E eu quero saber se esse motor, qual que é o rendimento dele, tá? O que tem que fazer? Você tem que pegar a potência mecânica, que é a potência 2CV, tá? Só que quanto que é 2CV? 2CV, no caso, 1CV é 776, tá? Aí, fazendo uma regrinha aí de 3, 2CV vai ser o dobro desse valor aqui, né? Que vai ser 1.472 aqui, ó, né? Eu vou pôr aqui, ó. Realçar, né? Eu vou colocar aqui um cor de rosa, homenagem às meninas, tá? Aí aqui a gente vai colocar aqui no lugar do um rosa também, tá? Realçar, rosa. Tá vendo aqui, ó? Só que ele ficou daquela outra cor também, que já era. Então deixa assim mesmo. Ficou feio agora. O 2CV, ele é o 1.476 watts, tá? Por quê? Porque eu multipliquei ele por 776. Aí eu dividi, porque eu não posso fazer a unidade diferente, tá? Se vocês fizeram aí, tá errado. Unidade diferente. Aí eu só dividir por 2.500, vai dar o quê? Vai dar um valor de 0,56. Multiplicando por 100, vai dar 56%, tá? Um valor baixo, mas é só um exemplo aí que eu estou passando para vocês. Joia? Então, agora, pessoal, o motor, né, tem a sua placa de identificação,
as seguintes informações, tá? O IN, você já sabe o que é IN, já conversou aqui em cima, né? O ISOL-F, tá? IP 45, S4 e categoria H. Então, digamos assim, eu tenho essa informação na placa do motor, tá? Na minha plaquinha aqui, ó. Pode ver, ó. Aqui no caso eu tenho IP21, eu tenho o FS, não perguntei, tá? O S1, o regime de serviço S1, eu tenho o ISOL aqui F, essas informações, tá? Eu queria que vocês pesquisassem o que é essas informações, tá? Aí eu ia corrigir com vocês, só para vocês entenderem, e eu não achei e tal. A ideia é isso. Essas informações, elas são importantes, né? Para você saber lá fazer manutenção e a aplicação do motor. Por exemplo, esse motor com essa placa aqui, eu posso colocar em qualquer lugar? Eu posso usar ele para certos ambientes, tá? Tudo isso você tem que analisar. Então, analisando isso aqui, né? Nossa placa, o IN é a corrente nominal, né? O motor tem essa corrente aqui. Aí, nesse caso aqui, a potência vai ser diretamente proporcional à corrente, né? O motor com potência menor vai ser corrente menor. E assim também, né? Consequentemente. Então, nesse caso, é 2,7. No nosso caso da plaquinha aqui, ó, quanto que é? Da potência de 3 CV aqui, ó. 3 CV, né? Vai ser... Se você multiplicar 3 CV, vai ser 2.200 watts, né? No caso, 2,2 quilowatts, tá? Ele pode dar em quilowatts, pode dar em CV, pode dar em HP, tá? Né? Aqui, ó, a corrente nominal é 7,9, né, que a gente tinha visto aqui, e a velocidade do motor aqui, né, no caso, ela é a velocidade aqui, a velocidade do motor, eu perdi aqui a velocidade. A velocidade sempre aparece, tá? RPM, 3.500 aqui, ó. Esse aqui é alta rotação, tá vendo? Não é desse motor, tá, pessoal? É um motor diferente. 3.500 RPM. Então, essa velocidade, esse motor aqui é motor 2 polos, né? Está diretamente relacionado à velocidade, tá? E quanto maior a velocidade, menor os polos. E tem todas as informações aqui, né? Tá, joia. Em condições normais. Então, ele vai trabalhar com essa corrente em velocidade normal com carga, tá? Então, essa velocidade sem carga, né? A corrente pode ser até menor que essa que eu estou falando. O que é o ISO-F, tá? Esse ISO-F é a classe de isolamento do motor. Então, a classe de isolamento é a determinação da temperatura máxima de trabalho que o motor pode suportar continuamente sem prejuízo em sua vida útil. A classe do motor é definida em função das suas características construtivas. São os materiais, tá? Que ele é construído. Então, se você for olhar o motor aqui, ó, né? A parte interna dele tem os isolantes dentro daquelas ranhuras ali, ó. Vai ter alguns condutores aqui também, né? Que tem parte interna ali, vai ter alguns isolados ali, né? Que são líder o nome que fala lead, né? Lead, que vai conectar essa parte interna para a parte externa. E tem o esmalte que fica dentro que fica nesse condutor, tá? Aí é o seguinte, tem uma resina também que é coberta. Todo esse material que está aqui dentro, ele tem que resistir a uma temperatura. E depende da classe de isolamento dele, ó. Então, no nosso caso aqui, a temperatura interna que ele suporta é 155 graus, tá? Se fosse um outro aqui, vamos ver esse nosso aqui da plaquinha do motor aqui. Classe ISOL-F, tá vendo? ISOL-F é o mesmo, tá? Isso aí. O IP45 é o grau de proteção. O que é o grau de proteção? É a indicação das características físicas dos equipamentos elétricos diferentes à permissão de entrada de corpos estranhos para o seu interior, né? Poeira, né? Partículas aí, umidade, tudo isso aqui vai estar escrito aqui. É definido pelas letras IP, que o primeiro algarismo indica o grau de proteção contra a penetração de corpos sólidos, tá? E o segundo algarismo indica o grau de proteção contra a penetração de água no interior do equipamento, tá? Ele suporta água em cima, tá?
Então, se você pegar um motor igual esse aqui, ó, que tem a classe de isolamento, o IP21, tá vendo? Tem aplicação que ele não pode, tá? 2.1. Por quê? Porque olha o que é o 2.1, tá? 2.1 aqui, ó. Vamos colocar aqui um realce aqui. O 2.1, ele é corpos estranhos de dimensões acima de 12 milímetros. Quer dizer, se for poeira, ele não suporta muita poeira, né? Tem que ser algumas partículas maiores. Aqui, ó, o 1 é... O 1, o que é, então? O 1, ele é pingos de água na vertical, tá? Alguns pingos de água. Então, se você pegar o motor desse aqui, da placa, tá? E pôr no lugar que tem jatos de água em todas as direções, ele vai sobreviver muito tempo lá? Não, né? Então, você vê que a aplicação, o grau de proteção é importante. No nosso caso do 4.5, ó, o que é o 4.5? 4 é proteção contra acúmulo de poeira prejudicial ao equipamento. E o 5 é jatos d'água em todas as direções, tá vendo? Se for 5.5, 5.5 é a proteção total contra a poeira e jatos d'água em todas as direções. Tem outras classificações aqui, né? Proteção total contra a poeira, né? O maior aqui. E proteção, imersão permanente, no caso, bombas, né? Aí equipamentos que pode ser e ficam imersos, tá? Esse IP também, ele é dado em outros tipos de equipamentos também, tá? Por exemplo, quadros de distribuição, disjuntor, alguns equipamentos que são tipo de equipamentos lá que estão na indústria, também tem a classificação de IP também, tá? De repente você tem equipamento que você tem que olhar o IP dele para saber se ele pode ser aplicado naquela condição lá, tá? Aí tem que ver isso. E o regime de serviço, o que é o regime de serviço? O regime de serviço, cada tipo de máquina exige uma condição de carga diferente do motor, tá? Um ventilador, uma bomba, por exemplo, solicita carga contínua. Enquanto uma prensa, né, ela fica ligando e desligando, né? Ela solicita carga alternada, né? Que seria intermitente, tá? Então, para saber a aplicação do motor, S4 aqui, ó, regime de serviço S4, você vai olhar aqui na tabelinha, né? Que vai aparecer aqui, que eu estou mostrando para vocês. Regime intermitente periódico com partidas, tá vendo? No nosso caso aqui, de nossa placa, o regime de serviço é S1, tá vendo? A grande maioria dos motores são S1. Então, esse motor S1 aqui, ó, qual que é a aplicação dele? Regime contínuo. Então, se eu pegar aquele motor ali, né, que está aqui, opa, desculpe, esse motor aqui, e colocar ele para trabalhar no lugar onde ele fica trabalhando intermitente, parando e dando partida, parando e dando partida, ele não vai sobreviver muito tempo, né? Por quê? Porque ele tem que ser um motor específico para esse tipo de aplicação, tá? Né? Aí tem outras aplicações aqui também, com frenagem elétrica, essas coisas aí. Regimes especiais. Nas placas dos motores consta seu tipo de regime, tá? Que é esse aí que eu falei para vocês. Alguns regimes são acompanhados de dados suplementares. Caso não esteja nessa classificação aqui, ó, aí deve ter que consultar, né, um fabricante lá, alguma coisa assim, para saber se o motor vai suportar, tá? Porque daí, no caso, a mesma coisa, vai aplicar o motor, tipo esse motor aqui, S1, tá? Você vai colocar num regime de partida que fica periodicamente intermitente, né? O que vai acontecer? Ele vai queimar. E daí, se você for a aplicação errada, né, a garantia não cobre garantia, essas coisas, tá? Importante você saber. A categoria tem a ver com o torque do motor, tá? Conjugado. Porque, na verdade, assim, ó, o motor elétrico não apresenta o mesmo conjugado para diferentes rotações. No começo da partida, por exemplo, ele pode estar com um torque mais elevado, né? À medida que vai acelerando, o valor do conjugado se altera, do torque, adquirindo valores que vão depender das características da construção do motor, normalmente do formato do rotor. A variação do conjugado não é linear. E não há relação de proporcionalidade. Então, ele não é linear. Assim, no caso, o motor vai uma linha reta. Ele vai variar ao longo do tempo, né? Dependendo da carga. Existem 3 categorias de conjugados, definidos por norma.
NBR 7094/96. É a norma que define isso, tá? Em relação ao conjugado de velocidade e a corrente de partida, tá? Dos motores trifásicos, sendo cada um adequado a cada tipo de carga. A categoria N, por exemplo, tem o conjugado de partida normal, né? Corrente de partida normal, então a corrente de partida normal, baixo escorregamento, né? A maior parte dos motores encontrados no mercado pertence a essa categoria, categoria N. Inclusive essa da nossa placa aqui, ó, né? A categoria aqui, ó, cadê a categoria N? Tá vendo aqui, ó? CAT N. Então a categoria N do motor, ela é aplicada aí, aplicação normal, tá? Se for aqui, no caso, o H, que eu tinha pedido para vocês descobrirem lá qual era, o H aqui, ó. O que é o H? Conjugado de partida alto, corrente de partida normal, né? Baixo escorregamento, empregado em máquinas que exigem maior conjugado, né? Como peneiras, transportadores. Então, se você tiver que comprar lá, quando você estiver trabalhando na indústria, lá, se for ajudar o pessoal a fazer dimensionamento, ou de repente vocês forem fazer manutenção do equipamento, precisa trocar e comprar outro, tem que ver a aplicação dele, tá? Não é só chegar e olhar aqui, compra um motor que tenha 3CV, tá ótimo. Tem várias outras especificações que vocês devem levar em consideração, tá? Né? O rendimento desse aqui é 85%, tá vendo? Aí é o fator de potência. O fator de potência, o cosseno do ângulo, vai ver depois, tá? Mais para frente aí. Essa norma aqui é a norma que especifica aí o motor, tá? Tem várias coisas importantes. A gente já viu placa, né? Mas a gente está vendo aqui mais a fundo, tá? Pra vocês entenderem aí a parte de acionamento. Então tem outras categorias. Essa daqui é uma curva característica de um conjugado no motor, né? Das categorias. Então a categoria D, por exemplo, é mais constante, né? E ao longo do tempo. E aqui é a porcentagem do conjugado, o torque, né? Então ele começa com um torque maior, essa aqui começa com menor ao longo do tempo. Aí depende da aplicaçãozinha dele ali, né? Que a gente viu. Pessoal, então a correção do exercício era essa aí, então vou deixar aí, vou parar de gravar, tá? Deixar aí disponível para vocês aí, quem não conseguiu assistir, assiste depois. Aí eu vou parar aqui um pouquinho, vou perguntar para vocês se tiver alguma dúvida.